E aí pessoal, tudo bem? Vim novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre as anomalias dentárias. Anomalias dentárias nada mais são do que condições que afetam um dente ou vários dentes, alterando a sua normalidade, seu aspecto normal, podendo afetar, por exemplo, a forma, o número, o tamanho e até mesmo a estrutura química, a composição do dente. E são elas que vamos ver agora, começando quanto ao número. Primeiramente, vamos falar em relação ao número, ou seja, a quantidade de dentes na boca, começando com a hiperdontia, também chamado de dentes supranumerários. Hiper significa mais, maior, e dontia, dente. O mesmo vale para supranumerários. Supra representa mais e numerários, números, Então, é um número maior de dentes do que o normal na cavidade oral. Agora, essa anomalia em específico é quando ocorre o surgimento de algum dente que não era normal aparecer na cavidade bucal, como podem ver nestas imagens. Olha aqui nesta radiografia, este aqui, tanto na radiografia quanto aqui no caso clínico, é chamado de mesiodente. É um dente situado entre os incisivos centrais superiores, ou seja, não era para ter nenhum dente aqui entre os incisivos centrais superiores, eles são os centrais. Mas surgiu justamente um dente, um pequeno dente, entre eles na mesial de cada dente, de cada um deles. Por isso que é chamado de mesiodente, certo? É uma variação até mesmo comum entre essas anomalias, a mais comum, a que mais ocorre, é esse mesiodente. Também temos o paramolar, que é um dente situado entre os molares, como pode ver aqui. Tá vendo que aqui nós temos um molar e aqui um outro molar, e é um dente situado entre os molares. E temos também o distomolar, que o nome mesmo já diz. Ele é um dente, ele é um molar na distal do último molar, sendo este caso quando existir um terceiro molar, ou seja, é um quarto molar. Olha só que interessante. Por exemplo, poderia ser um 49, um 39, um 19, um 29, entendeu? É um quarto molar. E temos, quando falamos de anomalias, podemos associar algumas anomalias com algumas síndromes, certo? E geralmente ocorrem mais anomalias dentárias de número, mais supranumerários, na síndrome de Gardner e na displasia cleidocraniana. Beleza, galera? Vamos continuar falando de anomalias dentárias de número, mas agora nós vamos falar em relação ao número menor. Então, nós já falamos em relação a números maiores do que o normal, agora vamos falar em relação a números menores. Como, por exemplo, nós podemos falar, quando falamos de anomalia com números menores, estamos associando a uma agenesia, que significa o quê? Sem formação. Gênesis é formação e A é negação. Então, uma agenesia é quando não forma um dente que seria necessário na cavidade bucal. Um dente que normalmente erupciona, não vai erupcionar neste caso, não vai ser formado. Dentro do grupo da agenesia, nós temos a hipodontia, a oligodontia e a anodontia. Todos terminam em dontia porque está relacionado ao dente. Hipo significa menos, menor. Então, o que acontece? Neste caso de hipodontia, somente um ou dois dentes sofreu agenesia. Ou seja, esta pessoa não formou, não desenvolveu um até dois dentes, no máximo. Se for um agrupamento dentário, ou seja, é mais de dois dentes que a pessoa não nasceu com eles, não teve a formação, nós chamamos de oligodontia. E se o paciente nasceu sem nenhum dente, nós não estamos falando, galera, de extrações seriadas de todos os dentes. Por exemplo, um paciente de prótese total. Nós não estamos falando de extração, perder o dente devido à cárie ou extração. Nós estamos falando de nascer sem dentes. Estamos falando de agenesia, ou seja, não ocorreu formação dentária. Então, neste caso, nós chamamos de anodontia, ou seja, sem nenhum dente, todos os dentes ausentes. Então, relembrando, nós podemos dividir a anomalia de agenesia em hipodontia, quando é somente um a dois dentes, em oligodontia, quando é mais de dois dentes, e anodontia, quando todos os dentes estão ausentes. Essa anodontia é muitas das vezes associada a mais uma síndrome, a displasia ectodérmica, certo? Nós temos vários sinais que podemos desconfiar de displasia ectodérmica, mas um deles também é a criança estar sem nenhum dente. Podemos falar que está associada à displasia ectodérmica. Agora já falamos em relação ao número, vamos falar em relação ao tamanho.
Começando com a microdontia. O que significa micro? É pequeno, reduzido, dontia é dente. Então, estamos falando de um dente menor do que o normal. Menor do que o considerado normal em relação aos outros, tá? Em relação aos outros dentes adjacentes do mesmo paciente. Então, é um dente menor que o normal e nós podemos classificar esta microdontia sendo ela difusa ou localizada. Difusa ocorre mais raramente, é mais rara de ocorrer, é na qual afeta a maioria dos dentes, ou seja, a maioria dos dentes são reduzidos de tamanho. Geralmente ocorre em síndrome de Down e em nanismo, tá? Onde todos os dentes, na sua maioria, são reduzidos. E temos a localizada, que é a mais comum, que ocorre muito, principalmente nos incisivos laterais superiores, como pode ver nesta imagem. Observem que a diferença de tamanho. O normal seria se ele tivesse contato entre os dois dentes, né? No ponto de contato nas faces proximais. Mas olha como ele é pequeno. E geralmente esses incisivos laterais superiores, quando são afetados com microdontia, eles tornam um aspecto conoide. Esse que é o famoso incisivo conoide, já que ele se assemelha a um cone, né? Um aspecto de cone, tá? Então, este aqui é um incisivo conoide. É um incisivo que sofreu com uma anomalia dentária chamada de microdontia, na qual o dente reduz as suas dimensões. Falamos da microdontia, vamos falar da macrodontia. Macro é maior, neste caso o dente é maior do que o que é considerado normal. Como podem ver nesta imagem, né, este incisivo central superior, observem o tamanho desses incisivos centrais superiores. E assim como a microdontia, quando nós falamos em relação ao tamanho, podemos falar se é difuso ou localizado. Como nós falamos lá na microdontia, que quando ocorre de forma difusa é mais rara e ocorre geralmente em crianças com síndrome de Down e em nanismo. Agora, ao contrário do nanismo, nós temos o gigantismo, certo? Então, a pessoa ela é maior, consequentemente, seus dentes também serão maiores. Então, em gigantismo, estamos associando também a macrodontia. E onde mais ocorre, nos casos que mais ocorre, na localizada, onde somente um ou dois dentes no máximo, como por exemplo aqui os incisivos centrais superiores, ou os caninos, tá? Eles ocorrem esta macrodontia. Como podem ver que aqui os inferiores estão todos normais, todos com seus tamanhos normais, já os incisivos centrais superiores estão com seu tamanho muito aumentado do que é considerado normal. Então podem ver que os mais afetados são os incisivos centrais superiores e os caninos. Beleza, galera? Então nós já falamos quanto ao tamanho, quanto ao número, quanto ao tamanho. Agora vamos falar em relação à forma. Em relação à forma tem bastante classificações, tem bastante anomalias. Vamos começar falando da geminação. Galera, essa parte é uma parte muito importante da aula. Vocês saberem diferenciar geminação, eu coloquei até a casinha aqui do lado, né, de casa geminada, para fusão. É um conceito muito confundido e cai bastante também em provas de concursos, etc. Certo? Vamos começar falando da geminação. Como podem ver na imagem, a geminação é uma tentativa do germe dental formar dois dentes. Só que ele não vai conseguir formar dois dentes, certo? Então ele vai somente tentar formar e vai tentar se dividir, mas não vai conseguir dividir por completo, formando este dente que vocês podem ver que parece ser dois dentes juntos. Então, nós podemos diferenciar geminação de fusão quando nós observamos que tem somente uma raiz e uma coroa grande com os sulcos dividindo como se fosse dois dentes. Mas observe aqui na radiografia que é um único conduto radicular. Olha só, que mesmo aparentando ter duas coroas separadas, nós temos somente um único conduto. Olhem aqui a linha radiolúcida aqui, ó. Toda essa região é um único conduto, um único canal. Então é somente um dente que tentou se dividir. Além disso, se você fizer a contagem dental, você vai perceber que não está faltando nenhum dente. Por quê? Porque é a mais. Está na quantidade correta, mas a coroa assemelha-se como se fosse dois dentes. Mas na verdade é um único dente, uma única raiz. Então isso é geminação. Agora, fusão é quando tem a união de dois germes dentários. Pensa, fusão, união, fusão. Então, uma fusão de dois germes dentários, certo? Com uma única coroa. Nesse caso é diferente. Nós falamos de um único dente tentando se dividir em duas coroas na geminação. Agora estamos falando de dois dentes se unindo, fazendo uma fusão entre eles, por isso que é chamado de fusão.
tá? É uma união de dois germes dentários em uma única coroa com duas raízes. Observe agora aqui na imagem que as coroas estão interligadas entre si, estão fusionadas, estão unidas, mas nós temos cada dente o seu conduto radicular separado. Nós temos aqui, como por exemplo, observe o primeiro e o segundo canal. Então são dois dentes que tentaram se juntar, que se juntaram, formando uma coroa grande dessa, mas são dois dentes separados. Então, na contagem, muito importante, durante a contagem dos dentes do paciente, aqui você percebe que falta um dente. Se você contar essa coroa como única, vai faltar um dente na boca. Então, você sabe que aconteceu o quê? Dois dentes se juntaram, formando um só. Então, ficou o paciente com menos um dente na boca. Por isso, é fusão e não geminação. Galera, vocês entenderam essa parte de diferença entre fusão e geminação? É um conteúdo muito importante e causa muita dúvida nas pessoas. Tá certo? Podemos prosseguir, então, para a próxima. Vamos continuar falando de conta-forma, vamos falar bastante de anomalias, existem muitas anomalias de forma, e a que vamos falar na sequência é a concrescência. Observe nesta imagem aqui, nestas duas imagens, que as raízes desses dois dentes distintos estão unidas entre si na região do cemento. Então, a concrescência nada mais é do que a união de dois dentes pelo cemento nas suas raízes. Simples assim, galera, é só isso, certo? A dificuldade é mais na hora de remover esses dentes, mas o conceito é simples, a união de dois dentes pelo cemento, certo? E sem união entre os condutos radiculares. Cada dente tem o seu canal, tem os seus condutos radiculares normalmente. Não existe união entre eles, somente na região externa, aqui no cemento. E como já foi dito, ocorre geralmente mais em molares, tá certo? A frequência é muito maior em molar. Falamos da concrescência, agora vamos falar do dens em dente. Dens em dente é como se fosse dente dentro do dente. É como se fosse um dentinho dentro de um outro dente. Como pode ver nesta imagem aqui, ó. Aqui não é normal ter isto. Aqui seria normal ter uma câmara pulpar com seus canais radiculares. Aqui nós temos o quê? Como se fosse um microdente, né? Como se fosse um dentinho dentro do outro dente. Dentro da câmara pulpar do outro dente. É isso que nós chamamos de dens em dente. São tecidos mineralizados com um aspecto de dente dentro da câmara pulpar de um outro dente, certo? E é uma anomalia. É uma anomalia com certa dificuldade de tratamento. Por quê? Porque o tratamento depende da sua classificação, depende da sua dificuldade, depende de como ele está relacionado com a polpa. E às vezes depende até de qual tratamento endodôntico vai ser realizado. Muitas vezes há necessidade de ser feito até mesmo um tratamento endodôntico, até mesmo nessa estrutura mineralizada aqui dentro. Então é um tratamento muito complicado, faz-se necessário até mesmo de microscópio, de vários instrumentais altamente tecnológicos para a área da endodontia. Então é um caso bem mais complexo de um tratamento do que como se fosse um dente convencional como qualquer outro. Continuando falando em relação a anomalias de forma, temos as cúspides acessórias. Ou seja, lembra lá dos molares, dos premolares que tem as cúspides? Ali são normais, é normal ter cúspide. Mas nós temos algumas cúspides que não são normais, são anomalias, é algo que foge à normalidade. Como, por exemplo, a cúspide em garra, ou também chamada de cúspide em T, ou também de talon cúspide. Tem esses três nomes para uma mesma estrutura, para uma mesma anomalia, que é esta exemplificada tanto na radiografia quanto no caso clínico. Como podem ver aqui neste incisivo central superior, o correto seria ter um símbolo nessa região e não essa estrutura aqui evidenciada, essa pequena cúspide. Isso aqui é o que chamamos de cúspide em garra ou cúspide em T, também chamada de talon cúspide. Observe na radiografia aqui, ó, essa região mais radiopaca, né, mais esbranquiçada. Aqui na palatina do dente é a cúspide em T, cúspide em garra, parece uma garra, por isso que é o nome, entendeu? E em T porque é como se fosse aqui a incisal do incisivo e aqui o T, né, formando a letra T. Por isso que fala-se cúspide em T ou cúspide em garra, certo? Nada mais é do que uma extensão de esmalte, uma projeção de esmalte na região de cíngulo de incisivos, por exemplo. Isso é uma talon cúspide, certo? Seguimos, temos uma bem famosa também, que são as pérolas de esmalte, que nada mais é do que um acúmulo de esmalte ectópico. O que seria esse ectópico? Fora do seu local que deveria estar. O esmalte deveria estar aqui, ó, revestindo a região da dentina na região da coroa do dente, certo? Toda essa região externa, não na raiz, junto aqui com o cemento.
Observe aqui a diferença, ó, aqui teria aqui é normalmente o esmalte e aqui temos uma pérola de esmalte. Olha como que se assemelha a uma pérola mesmo, né? Uma pérola de esmalte na região da raiz, certo? Aqui região de semento. Então, é um acúmulo ectópico de esmalte na região geralmente de molares, na raiz de molares. Olhem aqui na radiografia, aqui uma pérola de esmalte. Aqui nós temos esmalte, dentina, polpa, canais radiculares e aqui temos a pérola de esmalte. Simples assim, galera, beleza? Vamos seguir então para a próxima. Vamos falar de taurodontia. Tauro relacionado a touro, dontia dente, ou seja, parece um dente de touro, certo? Por quê? Observem aqui este dente. Olha como ele está bem alongado. Olha a diferença. Observem o aumento exagerado da câmara pulpar deste dente, certo? Com deslocamento apical do assoalho da câmara pulpar. O normal seria que tivesse aqui, né, a câmara pulpar até aqui, por exemplo, né, até aqui a junção amelocementária, mais ou menos, e começasse a ter os canais radiculares. Mas olhem aqui esse aumento exagerado da câmara e o assoalho da câmara está aqui. Olha só onde está o assoalho, geralmente era para estar aqui, onde está o cursor. Ele está aqui, ó, mais apical, ou seja, mais perto do ápice dental. Então, nós temos na taurodontia um aumento da câmara pulpar de forma exagerada, como se fosse de um touro, e deslocamento dessa câmara para a região mais apical, né? Desse soalho aqui mais apical, certo? E uma característica muito interessante é que somente pode se descobrir isso radiograficamente, na radiografia, porque não existe aumento de coroa. O dente não aumentou a coroa, somente a câmara pulpar que aumentou. Certo, galera? Estamos quase finalizando, falta somente mais duas. Vamos falar de hipercementose agora. Hipercementose, também relacionada à forma. A hipercementose é quando ocorre o quê? Uma deposição exagerada, uma deposição excessiva de cemento. Não neoplásico, não é uma neoplasia, é somente uma anomalia dentária, certo? Não é nada tumoral. E vai ser ao longo da raiz dentária, por isso que chama hipercementose, ou seja, uma deposição excessiva de cemento, certo? Observem tanto na radiografia quanto na imagem. Olhem aqui a deposição excessiva de cemento. Nós podemos ver aqui, ó, a raiz, ela termina nesta região e toda essa região radiopaca ao redor é um cemento que não parou de crescer. O ideal era ter parado aqui, continuado o osso e ligamento periodontal ao redor dessa raiz, mas continuou tendo cemento. Então, é uma deposição excessiva de cemento de forma não neoplásica ao longo da raiz dentária. Como podem ver neste caso, ó, o correto seria que a raiz se afinasse nesta região de ápice, mas olha como que formou regiões mais ovaladas aqui. Olha a deposição excessiva de cemento nessas três raízes desse molar. Então, isso aqui é uma deposição excessiva de cemento, é o que chamamos de hipercementose. E por fim, nós temos a dilaceração, que nada mais é uma curvatura excessiva anormal na raiz dentária. Porque nós sabemos que a raiz, geralmente, dependendo qual dente for, como por exemplo um incisivo lateral superior, na maioria das vezes a ponta da raiz, né, o ápice, é curvado para a distal, certo? Neste exemplo. Então, uma curvatura leve, curvatura pequena, não tão exagerada. Mas agora, esses dois casos, este molar e este premolar, observem a dilaceração. Olha como que está curvada estas raízes. Neste exemplo aqui desta raiz, ó, ela faz uma curva aqui, ó, formando como se fosse um cabo de guarda-chuva, umas garras, né? Então observem a dilaceração, o que vai acabar um pouco deixando o tratamento um pouco mais complexo, um tratamento endodôntico, se for necessário, por exemplo, ou uma extração dentária, vai ser um tratamento mais complexo, por exemplo, né? Mas a anomalia é essa, é dilaceração, é uma curvatura excessiva. Olha só como que era para estar reto e olha a curva que formou. Isso aqui é chamado de dilaceração. Beleza, galera? Com isso nós finalizamos uma aula básica mostrando as principais anomalias dentárias que ocorrem geralmente, certo? No mais é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostarem, já sabem. E se ficou alguma dúvida, vocês já sabem também. Já podem deixar aí nos comentários, tá bom? Que eu vou responder todos vocês. No mais é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e a gente se vê até uma próxima. Valeu, galera. Fui!